A reforma ministerial negociada por Lula para abrigar o Centrão pode resultar na demissão de mais uma mulher. Ao que tudo indica, a nova estratégia é nomear o deputado André Fufuca para o lugar da atual ministra do Esporte, Ana Moser, em o Ministério dos Esportes, que vem turbinando com mais emendas, orçamentos e projetos de destaque. Tá aí essa novela, eu quero começar com meus amigos aqui, todos muito bem-vindos, falando sobre essa questão da mini-reforma ministerial. Negão, isso já vem semana após semana, a gente já viu o governo falando de ministério daqui, ministério dali, já se pensou em criar novos ministérios, como foi anunciado essa semana, e em algum lugar esses novos parceiros têm que entrar. E agora está sobrando para quem? Para mais uma mulher, curiosamente, para deixar espaço para os novos aliados. O que você fala sobre isso, meu amigo? Bem-vindo. Eu fico... Bom... Muito... Eu já ia falar boa tarde. Corta essa parte, eu tô na cabeça boa tarde aqui. Bom, Koba, é o governo do amor, né? É o governo antimachista, é o governo feminista. Mas, gente, vamos ser sinceros aqui. O certo é você negociar esses cargos com pessoas com critérios técnicos. Também políticos também, porque é assim que funciona a política brasileira e a gente já entendeu como funciona esse jogo. O ideal seria que fosse feito apenas por critérios técnicos. Mas a questão toda é campanha, início de mandato, meio de mandato, agora recentemente o Lula falando que homens e mulheres têm que estar ali equiparados salarialmente e ele já vai tirar mais uma mulher, logo ele que bateu tanto nessa tecla. Já temos poucas mulheres nos ministérios e agora ele está tentando tirar mais uma, que é a Ana Moser, que no caso já estão de olho, Koba, na Ana Moser desde o começo. Desde o começo já é um ministério que ela está segura ali mais por causa da militância que está cobrando bastante. A Simone Tebet é outro exemplo também, que toda hora ela está sendo ou jogada para escanteio, outros já estão de olho no cargo dela também. A ministra do Meio Ambiente também, mesma coisa, toda hora estão de olho nela ou estão deixando ela para escanteio. A ministra dos Povos Indígenas, a mesma coisa. Das duas uma, ou estão esvaziando o ministério dela ou estão tentando colocar alguém no lugar dela. Ô Negão, você acha que isso é coincidência? O fato de todas serem mulheres e além desses nomes que você já citou, as presidências da Caixa, do Banco do Brasil, o tempo todo sendo ameaçadas, é coincidência que todas sejam mulheres? Eu acho que é mais uma hipocrisia gigantesca do Lula, né? Porque ele deveria estar mexendo em outros ministérios ou em outras secretarias. Se pesou tanto que se precisava de uma mulher, se pesou tanto que precisava fazer um governo misto, deveria bancar e deveria segurar as mesmas. Como ele tentou fazer com Daniela do Vaguinho. Só que Daniela do Vaguinho ele estava tentando não por ela ser mulher, e sim por causa do reduto que ela e o marido dela têm ali no Rio de Janeiro, né? Fernando Capês, você que foi presidente da Alesp, soube lidar muito bem com essa negociação de partidos, atender o maior número de interessados. Como você enxerga essa discussão de mini-reforma ministerial? Mais partidos, PP e republicanos para entrarem no governo. Como é que fica? Tem jeito de negociar, de governar sem ser com o Centrão? Olha, querido Nelson Kobayashi, Tauí, Palumbo, Alessandro Negão, eu vejo isso com muita preocupação. A preocupação de que o governo não tem o controle do Congresso Nacional. E a única maneira que ele tem de tentar, de alguma forma, prosseguir numa gestão sem ter problemas no Congresso Nacional é mediante uma negociação política. O que é, a princípio, normal e compreensível numa democracia. Quando essa negociação política sai dos limites em termos de gasto de dinheiro público, aí começa a ficar preocupante. Então, em primeiro lugar, nós tínhamos ali, na época do presidente Bolsonaro, havia ali 23 entre ministérios e secretarias, 23 pastas. Nós estamos com 37, caminhando para a 38ª, que é o Ministério da Micro e Pequena Empresa e das Cooperativas, e já se fala em chegar até 40 ministérios. É claro que a criação de 40 ministérios não se justifica por interesse da administração. É para criar cargos e acomodar políticos. E isso pode sair muito caro, somando-se aos 12 bilhões de reais. Agora, Nelson, onde que isso prejudica diretamente a população? Nós estamos falando de um governo gastão. Um governo que quer gastar dinheiro público, bastante.
Se precisa ou não é um outro debate, mas em que ponto precisa? Estouramos o teto em mais de 160 bilhões de reais. Então, para você fazer jus a esse aumento de despesas, sem desequilibrar muito o orçamento, você vai ter que fazer o quê? Aumentar a carga tributária. E aí vem reforma tributária antes de reforma administrativa. Primeiro vamos cuidar de arrecadar para depois de gastar. E aí eu cito uma frase de Winston Churchill que dizia o seguinte: uma nação que tenta prosperar à base de impostos é como um homem com os pés enfiados num balde, tentando levantar-se puxando a alça. Não sai do lugar. Ô Capês, você fala aí sobre a ideia de ter uma reforma administrativa antes de termos uma reforma ministerial. Eu quero ir aqui com o nosso deputado, delegado Palumbo, falar sobre onde está a preocupação, Palumbo, lá no Congresso. Você que está lá todos os dias úteis em Brasília, né? Terça, quarta e quinta, em que os deputados estão todos lá, os senadores. A preocupação está nessa mesmo, de enxugar a máquina do Estado, de oferecer um bom serviço gastando menos, ou está no quê? Porque justamente nessa mini-reforma ministerial, a gente viu lá no início a ideia de que vamos agregar aqui a base do governo, o PP e os republicanos, podem ser o André Fufuca e o Silvio Costa Filho, e não se falava nem em qual ministério eles iriam atuar. Ou seja, super poderosos, né? Eles podem ser ministros da saúde, da educação, de justiça, do que for. São pessoas que sabem tudo. A preocupação está nisso mesmo? Gastar menos e entregar um bom serviço? Claro que não. Eu estou dando risada porque isso é utópico. A preocupação desse governo, como o professor Capês falou, é acomodar os amigos dos amigos, porque ele não consegue governar. Eu venho falando isso reiteradamente. Quem manda neste país aqui não é o centro, não é a direita, não é a esquerda, não é o governo federal, é o centrão. É o centrão. E o centrão está faminto. Faminto. No mês passado aí foram quase 12 bilhões em emendas, sem critério nenhum. Os deputados aí jorrando nas suas bases, sem critério nenhum, não sabendo para onde vai, o que vai fazer com esse dinheiro, ninguém sabe, né? É misterioso isso, ninguém fica sabendo. E isso é absurdo. Se o governo fosse Gastão, e ele é Gastão, mas ajudasse a população, ajudasse o povo, eu me calaria. Mas não é isso que acontece. Aliás, ele não quer só gastar com os amigos dos amigos, criando novos ministérios. Ele quer gastar também mandando dinheiro para fora, que é absurdo. Enquanto o seu povo aqui está faminto, os seus parlamentares também estão famintos por emendas. Eles ficam lá, emenda. Pode jogar qualquer coisa no Congresso Nacional, qualquer projeto de lei. Se tiver emendas e não tiver um clamor público por trás, vai passar. Eu aposto com vocês, qualquer projeto de lei que o governo jorre emendas lá, passa. Passa, infelizmente. É triste falar isso, porque eu tô lá no meio. E é por isso que a gente insiste, você tem que fiscalizar o seu político, saber que ele está votando. Tá cheio de gente em rede social falando uma coisa, mas apertando o botãozinho lá a favor do governo. Se for coisas boas, ótimo. Mas se for para ter mais ministérios, mais gastança, não dá. Não dá para a gente apoiar um governo desse. Né? E é triste porque, Kobayashi, eu tô lá e eu só vejo isso. Mas daqui a pouco a gente vai chegar a 40 ministérios. Não tem fim, mas o dinheiro uma hora vai acabar. E aí eu quero ver como é que ele vai governar. Vai ser um número simbólico, hein? 40. Eu queria chamar a atenção para um ponto. Nós estamos aqui um deputado federal, virtuoso, trabalhador, operante, que já fez uma excelente carreira, brilhante carreira na polícia, está indo muito bem na política também. Com um depoimento importante. O que preocupa não é apenas o fato de estar havendo esse tipo de negociação política, ocupando cargos com pessoas políticas por uma conveniência. Ou seja, ministérios acomoda centrão. Esse é o objetivo dos ministérios. Agora, com esse tipo de negociação, mais o gasto de emendas parlamentares, além do gasto de dinheiro público, o que preocupa é se nós teremos um Congresso Nacional com poucos deputados votando de acordo com sua consciência, como o delegado Palumbo, e a maior parte do Congresso Nacional votando de acordo com os interesses partidários locais. Eu perguntei aqui, Palumbo, para um colega seu, o deputado Kim Kataguiri, dizendo o seguinte: você acha que o governo federal terá dificuldades para reverter privatizações, acabar com a autonomia do Banco Central, aprovar projetos que aumentam muito a despesa? Não vai ter dificuldade, considerando que temos um Congresso Nacional de perfil mais conservador, de direita? Ele disse: Capês, o perfil do Congresso Nacional é territorialista. Kobayashi, os deputados estão preocupados
com emendas parlamentares para abastecer as suas bases eleitorais, suas regiões e, com isso, garantir a eleição dos prefeitos no ano que vem para assegurar a sua própria reeleição no ano seguinte. Então, a questão das pautas de interesse nacional e econômicos vão ficando relegadas ao segundo plano. E é isso que preocupa. E eu quero saber, doutor Emerson Tauy, para isso a gente precisaria, para evitar esse tipo de negociação, que não tem problema ter emenda. O problema é na faixa que nós estamos chegando em relação aos valores das volume, emendas. né? Nesse ano nós estamos batendo a faixa dos bilhões. Emenda sempre houve, é até um jeito do parlamentar participar do orçamento, fiscalizar mais de perto, até porque foi ele que destinou a emenda para determinada obra, determinada finalidade, sempre houve. Mas neste ano nós estamos batendo a faixa dos bilhões, em troca de apoio no Congresso. Só em julho teve recorde que foi 11 bilhões. E coincidentemente, só em julho, 11,8 bilhões. E coincidentemente, Negão, quero a opinião do Dr. Emerson Tauy, coincidentemente, esses bilhões saem em semanas decisivas de votações de interesse do Congresso Nacional. Coincidência, hein? Coincidência imensa. Doutor Emerson, para a gente ter um limite nos bilhões que são destinados às emendas, a gente precisaria de algum tipo de reforma, alguma trava constitucional. Mas como que faz isso se quem votaria essas reformas são os próprios beneficiados, os parlamentares? Tem jeito? É muito difícil. O sistema, ele criou uma forma autônoma de se autogerir, essa é a grande dificuldade que tem. Um governo que assume com 145 bilhões fora do teto do orçamento, você imagina como poderia ser essa aventura. Na verdade, é um governo que vive a sua teratologia administrativa de todas as maneiras, e aí a enxurrada de dinheiro público desviado não, né? Colocado aí de uma forma totalmente sem o menor critério, sem qualificação, sem o menor pudor, essa é a grande verdade. E podemos dizer vários números, né? São 12 bilhões aí de reais por emendas parlamentares, que o Palumbo conhece muito bem, vive isso dia a dia. São 145 bilhões fora do teto orçamentário, ou seja, um cheque em branco, né? Nós temos aí 26 milhões só nas viagens do presidente da República fora do país. Nós temos agora, muita gente não sabe, ele já cogitou, inclusive já existem os preparativos, as documentações já foram providenciadas pela compra de uma nova aeronave presidencial, porque essa não atende à necessidade dele. Inclusive, eles não querem comprar uma nova, querem comprar uma usada e será comprada lá na Arábia por conta de salvo o melhor juízo, de um sheik. Então, tudo isso com dinheiro público, né? E não tem o menor critério. Para vocês terem uma ideia, fizeram um comparativo de hoje, saiu na data de hoje, em que o ano passado, nesse mesmo período, o governo Jair Bolsonaro teve um superávit de 78 bilhões de reais. Em contrapartida, na contramão de direção, o presidente Lula teve 77 bilhões negativos, ou seja, um déficit. É assustador. Essa conta não fecha e é você, né, o nosso contribuinte, aí, o nosso telespectador, que infelizmente paga isso. Né? Num país em que dos 12 meses, 5 meses você paga em tributos e cada vez mais surgindo tributos, a retomada do ICMS, a conta, né, da contribuição sindical, ou seja, era um dia, hoje passará para 3 se aprovado. Então, tudo isso é o governo do povo. É o governo que está para o povo, né? As alíquotas aí que têm subido, o petróleo, enfim, toda a moeda de troca, que isso, sem dúvida alguma, vai prejudicar o contribuinte. O governo está preocupado com tudo, menos com o principal personagem, que é o povo. Nelson Kobayashi, é como dizia o músico e, para mim, filósofo Silvio Brito, na sua famosa música Pare o Mundo que eu quero descer. Tá tudo errado. Tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. E como estamos pagando? Vem imposto por aí. E nesse governo, Capês, vai ter que pagar para parar e vai ter que pagar para descer também com esse tanto de taxação.